Graça e paz, igreja, um grande privilégio. Desde o momento que o pastor Ednilson entrou em contato comigo, eu já falava isso para ele. O privilégio de estar aqui é uma grande responsabilidade. Quando eu olho 44 anos de uma igreja, a gente se sente acuado, até pequeno, diante da história, do legado. E eu entendo que a história de uma igreja é a história de seus membros. A história de uma igreja não é a história de uma instituição. A história de uma igreja é a história de pessoas. Pessoas que passaram por aqui, que fizeram a história desta igreja e quem sabe já não estão mais aqui. Vieram, plantaram, deixaram suas sementes, deixaram um legado e quem sabe já não estão, já foram para outros lugares, ou cresceram na fé aqui, foram enviadas para serem bênçãos em outros lugares, mas também pessoas que foram enviadas para cá, que vieram de outros lugares, e quem sabe seja a sua realidade, de ser enviado para cá, para que Deus usasse você, a sua vida, o seu ministério aqui, para continuar semeando. E eu vejo alguns rostos conhecidos, conheço algumas pessoas, e é um grande privilégio, estar aqui com essas pessoas que eu conheço, e eu acredito que uma maior alegria é ver os rostos não conhecidos, pastor. É os rostos não conhecidos, por quê? Porque significa que é uma igreja viva, uma igreja que continua gerando vida, que se eu vir aqui há um mês e no próximo mês retornar, terão novas pessoas, e é isso que acontece quando o evangelho é pregado na sua realidade. Novas pessoas nascem para Cristo Jesus e começam a integrar a família de fé. Eu quero compartilhar com você uma palavra que tem a ver com a sua vida particular, a sua vida individual, a sua vida profissional, mas mais importante do que isso, a sua caminhada de fé. A sua caminhada de fé, a sua história, a sua trajetória, desde quando você entregou a sua vida a Cristo Jesus, e eu vou traçar aqui uma linha, não pode ser uma linha do tempo, e eu acredito que todos nós que aqui estamos, nós vamos nos identificar em qual momento da nossa vida nós estamos dentro dessa palavra. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Não sei quantos têm um aplicativo no seu celular da Bíblia. Alguns têm. Alguém lembra daquelas Bíblias antigas que nós usávamos assim algum tempo, muito tempo atrás, aquelas de papel, sabe, que a gente abre assim, e vai folheando? Isso, glória a Deus por essas Bíblias, mas glória a Deus também pelos aplicativos, eles facilitam muito a nossa vida, e a palavra de Deus, o que importa é o conteúdo dela e o quanto ela gera transformação em nós. Quero te convidar a Gênesis, livro de Gênesis, o finalzinho do capítulo 11, nós vamos ler o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12, final do 11, 12 e o início do 12, então é Gênesis 11 a partir do verso 27. Gênesis 11, 27, diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã, e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando seu pai Terá ainda era vivo. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. E aqui termina o capítulo 11, e eu quero te convidar
a iniciar o capítulo 12, que é a continuação da narrativa da história. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Só até aqui? Meus irmãos, essa é a narrativa da trajetória de um homem, Abrão, que futuramente ele tem o seu nome mudado para Abraão, o acrescentar de uma letra. É claro que nos originais da palavra de Deus tem todo um significado, a letra que havia sido acrescentada, mas o fato é aqui, é o início da história desse homem. Abrão, um dos pais, um dos patriarcas do povo de Israel, e ali vem Abrão, Isaque e Jacó, e ali nasce a nação de Israel, e vem todo o desenvolver da bênção de Deus sobre essa nação, vem as 12 tribos e aí por diante. Mas o fato é que o livro de Gênesis, assim como alguns outros, mas especificamente o livro de Gênesis, ele traz algumas listas de genealogias. Eu não sei, você já leu a Bíblia e você chega e você se depara com uma lista de genealogia, aquela lista infindável de nomes, já chegou a se deparar com isso? Já leu isso? Deus está vendo você pular a genealogia, porque a gente chega e começa aquele nome, é Misraim, Cafitorim, Artafaxexe, sei lá os nomes que vai aparecendo, e você fala, mas qual a importância disso para mim? A não ser que você esteja procurando um nome bíblico para dar para o seu filho, você procura ali, mas não faz muito sentido. E por vezes a gente pula aquelas listas infindáveis, mas por que aquilo está na Bíblia? Se está na Bíblia, existe um motivo de estar na Bíblia. O fato é que nesse contexto que nós estamos lendo, Deus ele está mostrando e Ele quer deixar registrado para o seu povo o nascimento da formação da nação de Israel. Então ele traz desde as raízes, quais são as linhagens das famílias, da onde foi se desenvolvendo, qual é a trajetória, para dizer que não caiu de paraquedas, não aconteceu do nada aquilo. Então era necessário, e daí vem não sei quem gerou, não sei quem que gerou, fulano de tal, que casou com, e viveu não sei quantos anos, que gerou, mas não sei, e a gente fica olhando e fala, meu Deus, qual é o significado disso? Mas é fato que as descendências eram para isso, para que nós soubéssemos as raízes, da onde veio a nação, da onde nasceu aquele povo escolhido de Deus. E esse texto que nós lemos, o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12, nós chegamos no momento em que cita Abrão. Esse homem, conforme eu já mencionei, um dos patriarcas da nação de Israel. O fato é que quando Deus chama os seus filhos, Deus não apenas chama, Deus dá promessas a seus filhos. Ninguém apenas é chamado por Deus, mas quando nós somos chamados, quando nós somos alcançados pelo Senhor, Ele nos dá promessas, Ele traça uma trajetória da nossa vida, Ele já tem os nossos dias contados, Ele já sabe o que vai acontecer conosco, e nós precisamos nos agarrar a essas promessas. A gente não vai vivendo de uma maneira louca, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e as coisas vão acontecendo. O que acontece na nossa vida, nós temos que entender que nada foge do controle e da soberania do Senhor. Quando Ele te chamou, quando Ele te fez filho dele, é porque Ele tinha um projeto para você.
Ele tinha um projeto para a sua vida, ele tinha um projeto para a sua história, ele tinha um projeto para a sua trajetória. E não foi diferente com esse homem chamado Abrão. Nós nos achegamos a Deus, e todos aqueles que se achegam a Deus, chegam a Deus pela fé, de acordo com as suas promessas. Você acredita que Deus tem promessas sobre a sua vida? Você acredita que ainda tem promessas a serem cumpridas na sua vida? Para a sua casa, para a sua história, para a sua descendência. Nós precisamos entender que a maneira como você responde às promessas de Deus determina aquilo que Ele fará na tua vida, ou que Ele fará através da tua vida. Se Deus tem promessa para você, e você fala, sim Senhor, eu aceito, eu quero viver de acordo com o teu plano, a maneira que você responde àquilo que Ele tem preparado para você, vai depender a sua vida e aquilo que Ele fará através da sua vida. O que seria de grandes homens de Deus que alcançaram nações, igrejas, com ministérios tremendos que nós admiramos, se eles tivessem falado não a uma promessa que Deus deu para eles? Nós precisamos entender que aquilo que o Senhor faz através de nós depende da resposta que nós damos às promessas que Ele nos fez. E conforme eu disse no início, a trajetória de Abrão tem a ver com a nossa vida. Você vai pensar assim, tá pastor, mas esse texto bíblico, o que tem a ver, o que dá para ser tirado de ensinamento para a nossa vida? Eu quero que você preste atenção e entenda. Você conhece a história de Abraão e Sara? Abraão e Sara, né? Você conhece? Já idosos, velhos, de idade avançada, Deus dá uma promessa para eles, que eles seriam pais de multidões. E eu acho interessante que na Bíblia não existem muitos momentos em que alguém ri de Deus. Já imaginou você rir de Deus? Deus falava uma coisa, você dá uma risada de Deus, fala, Deus, só pode estar de brincadeira. E Sarai ri de Deus, Sara ri de Deus. Quando Deus fala, você vai ser uma mulher que vai ser mãe, né? Vocês serão pais juntos, um casal, e vai ser uma grande nação, vai prover, vai vir de vocês. Era uma mulher estéril, uma mulher onde o seu ventre estava cerrado, ela não poderia ter filhos. Como se já não bastasse a idade avançada, já não aguentaria ficar correndo atrás de uma criança. E ainda por cima ela era estéril, ela não tinha nenhuma expectativa. Era o casal, quem sabe, o casal mais improvável. Mas é isso que Deus faz. Deus chama improváveis. Olha. Tem célula improváveis? Nós tínhamos combinado antes, né? Não tinha, na verdade não tinha. Mas Deus chama os improváveis. Por quê? Porque se a gente é bom demais, se a gente é suficiente demais, se a gente tem habilidades demais, talvez a gente seja muito bom para que Deus haja através da nossa vida. Nós temos que entender que nós não somos tão bons assim, nós não temos tantas habilidades assim, e assim Deus é capaz de agir através de nós, e toda a honra e toda a glória daquilo que será feito, será tributado a Ele. Porque se nós somos bons, nós nos achamos bons o suficientes, a gente fala, foi de acordo com a minha própria habilidade. É por isso que o Senhor chama um gago, alguém que não tinha muita expectativa para ser o libertador da sua nação, quando estavam prisioneiros já há 400 anos no Egito, e aí vem Moisés, ele leva aquela nação, e é um grande líder. É por isso que Deus chama um menino, que o que ele sabia era cuidar das ovelhas, e fedia cocô de ovelha, e ele dava comida para as ovelhas, ele fala, você vai ser um dos grandes reis da nação de Israel. E aí vem Davi, um homem poderoso diante do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Às vezes eu tenho medo de me achar bom demais, bom o suficiente, e esse casal era extremamente improvável, a ponto de dar risada, falar, Deus, você está de brincadeira, está cheio de jovenzinho, aí ó, tudo fértil, tudo na flor de idade, e aí com vigor vai, não, Deus falou, eu escolhi vocês, para que o meu nome seja engrandecido.
E essa é a história deste casal. Deus chama e Deus faz promessas. Nós não somos salvos ao fazer promessas para Deus, somos salvos ao crer nas promessas de Deus. Talvez você já prometeu muita coisa para Ele. O importante é o que Ele prometeu para você. Não é o que nós falamos, Senhor, semana que vem, Senhor, só entre nós aqui e o pessoal da internet. Senhor, eu vou fazer uma promessa e eu vou ficar 21 dias sem reclamar. Não é as promessas que nós fazemos para Ele. Nós temos que sim cumprir os nossos votos e os nossos propósitos, mas é aquilo que Deus falou ao nosso coração. E alegrou meu coração, pastor, ao ver esse 21 dia, que eu pensei, vim pregar num momento bom. Ninguém pode sair falando nada daquilo que eu falar aqui. Se eu ver no meio da pregação você trocando a tua pulseirinha de braço, eu já estou ligado que você está contra mim, contra a minha pessoa. Mas vamos para frente, vamos lá. Deus te chama para uma caminhada de fé, e a minha pergunta hoje é essa pergunta que está na tela, que é o tema da minha mensagem. E é a pergunta que você vai responder ao final desse compartilhar: até onde você vai? Até onde você está disposto a caminhar? E dentro desse texto, dentro desses versos que nós lemos, eu vou destacar 4 possíveis decisões. 4 possíveis decisões. Eu quero que você grave isso comigo. Diga comigo: ficar, sair, parar ou chegar. Ficar, sair, parar ou chegar. São as 4 decisões. Vamos à primeira delas. Ficar. Ficar onde está. Essa é uma decisão possível. Quando Deus te chama, quando Deus escolheu você, quando Deus fez promessas para você, você tem essa opção: ficar onde você está. O verso 28 do texto que nós lemos, o capítulo 11 e o verso 28, vai dizer assim: Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando seu pai Terá ainda era vivo. Era uma família. Arã era filho de Terá. Vamos pensar: Terá pai, filho. Tinha Arã, Naor, e um dos filhos era Abrão. 3 filhos, e a narrativa bíblica fala sobre isso. Arã era filho de Terá, e Ur dos Caldeus era uma cidade. Ur dos Caldeus era a terra natal dessa família. Terra natal é onde nós temos as nossas raízes. Terra natal é o lugar onde a gente se sente confortável. Terra natal é onde nós vivemos de acordo com as nossas tradições familiares. Terra natal é o lugar onde a gente conhece todo mundo. É ou não é? Alguém não é de Curitiba? Onde é a sua terra natal? Rio de Janeiro? Minas Gerais. Terra natal. O lugar onde a gente cresceu. Terra natal a gente conhece todo mundo, não é assim? Você chega na cidade, você volta para a cidade, você volta para a terra natal. Terra natal é o lugar que as pessoas não sabem quem é você pelo nome. Elas sabem a tua referência. Ah, sabe o fulano de tal? Puxa, não sei. O filho da Teresa, sabe o filho da Teresa? Sei. Terra natal, as pessoas conhecem dessa forma. Isso é terra natal. É o lugar aonde a gente chega e a gente está à vontade, aonde a gente tem lembranças. Terra natal é onde a gente anda e fala: joguei bola nesse campinho. Terra natal é fala: eu caí de bicicleta nessa esquina. Terra natal é um lugar cheio de lembranças.
Mas eu quero que você entenda que terra natal é o lugar da maneira que a gente nasceu, e a gente continua da mesma forma. E sabe o que ele diz, o salmista? O salmista diz: em pecado me gerou a minha mãe, e em iniquidade eu fui concebido. O pecado é terra natal. Quando Jesus vem no teu encontro, quando você tem uma oportunidade de ouvir uma palavra, você tem uma oportunidade de ir para o encontro com Deus, e você pode tomar uma decisão de mudar de vida. Algumas pessoas têm a decisão de ficar aonde estão, na terra natal. Eu estou confortável aqui, porque ficar na terra natal, a gente não precisa mudar nada, é só continuar fazendo o que a gente sempre fez. Pessoas são impactadas com a palavra, mas a decisão de dizer sim ou não provém de cada um. E a palavra que nós lemos diz que Arã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal. Ele nem saiu da onde ele estava. Ele não chegou a mover um passo. Muitas pessoas encontram o Evangelho. Muitas pessoas têm acesso à palavra de Deus, alguém testemunhou, alguém pregou, muitas pessoas frequentam a igreja, muitas pessoas frequentam as células, a palavra vem de encontro, mas elas têm medo. E muitos ficam onde estão, pois paralisam com medo da mudança. Por quando o Senhor vem impactar a nossa vida, algo vai nos mudar. A gente não consegue ficar da mesma forma. Eu lembro que eu ouvi um trecho de uma pregação de um pregador americano. Eu lembro dele usar o negócio está me pegando aqui. Ele usou um exemplo. E ele diz assim: se eu chegasse aqui na frente de vocês, se eu chegasse aqui e falasse, no caminho, na trajetória, eu vim de Campo Largo, na trajetória que eu vim de lá, eu bati o carro e eu dei de frente com um caminhão de 30 toneladas, ele estava carregado, eu bati de frente com ele, mas graças a Deus eu estou aqui, ó. O que você ia falar? Milagre? Ou você ia falar mentira? Pode ser milagre porque vocês são de fé. Mas você pode dizer é mentira. Por quê? Porque é impossível você se encontrar com um caminhão a 200 km por hora, de frente com um caminhão de 30 toneladas, e você permanecer intacto. E agora eu digo para você, é impossível você ter um encontro real com o Espírito Santo de Deus e nada mudar na sua vida e você permanecer da mesma forma. Eu te digo, se encontrar com a presença do Senhor e ser impactado com o Evangelho da cruz é muito mais do que 200 km por hora com um caminhão de 30 toneladas. Alguma coisa na sua vida vai mudar. Se você permanecer da mesma forma, é mentira que você se encontrou com Jesus. É impossível ficar como está, tendo um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Ele começa a transformar a nossa vida, Ele começa a transformar a nossa trajetória, Ele começa a transformar a nossa família, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Não tem como, quando Jesus invade a nossa história, a nossa vida começa a mudar. Quando você olha para alguém e a pessoa fala, me converti, e você olha para a vida e fala, nada mudou, você vai dizer, é milagre? Ou você vai dizer, é mentira? Você não conheceu Jesus de verdade. Mas algumas pessoas têm a opção de ficar como estão, porque tem medo de mudar. Sabe qual é o medo da mudança? É o medo de dizer assim, virou crente agora, está indo na igreja dos crentes, agora você não pode mais fazer nada, não pode mais tomar umas canas, não pode mais fumar uns narguilhos, não pode mais fazer umas coisas, uns agitos e loucuragem, você não pode mais fazer isso. Por quê? Porque você virou crente, e a pessoa com medo da mudança.
Eu conheço pessoas que quando entregaram a sua vida a Cristo, foram rejeitadas pela sua família, dentro da sua própria casa. Eu conheço pessoas, e tem histórias na nossa igreja, de pessoas que aceitaram a Jesus, homens de família, já com famílias constituídas, e que foram descer às águas do batismo, e ainda não tinham falado para o seu pai e para a sua mãe. Por quê? Porque ainda estavam sendo rejeitados dentro da sua própria casa, da sua família. Por quê? Porque a terra natal, arraigados com a raiz da religiosidade, de uma idolatria, falava: não, você morreu para mim, você não é mais meu filho. E algumas pessoas tomaram coragem e foram até o final, falaram: não, eu me encontrei com o Senhor Jesus e algo mudou em mim, e elas foram e avançaram. Mas existem pessoas que, com medo da mudança, preferem ficar aonde estão. Arã não se moveu. Arã morreu aonde ele nasceu. E deixa eu te falar mais uma verdade: ficar onde está impossibilita ver a promessa de Deus se cumprindo. Deus te encontra aonde você está, na terra natal do pecado que nós nos encontramos, mas a promessa dele não é para se cumprir aqui. A promessa dele é porque ele tem algo lá na frente para a sua vida. E você ficar onde está, você não consegue enxergar aquilo que Deus prometeu, a não ser que você decida fazer algo e caminhar de acordo com aquilo que Ele te chamou. É uma opção. Por isso que eu falei, eu vou traçar aqui uma trajetória, e ao final você vai responder em qual nível dessa caminhada você está. Foi o primeiro, ficar onde está. O segundo, você lembra a segunda palavra? Sair. Sair de onde está. É uma possibilidade. Alguns podem ficar, permanecer, e a segunda possibilidade é sair de onde está. Vamos para o texto. O mesmo capítulo 11, agora o verso 31, vai dizer: Terá, lembra, Terá é o pai ali da família. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, que tinha morrido lá em Ur dos Caldeus, ele ficou lá. Seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Vamos nessa segunda parte. Preste atenção. Vai dizer que Terá pegou ali a sua família, partiu de Ur. Terra natal era Ur dos Caldeus. Um dos seus filhos morreu aqui. Não quis mudar, digamos assim, permaneceu. Mas ele decidiu, e agora ele saiu de Ur dos Caldeus. E ele foi para onde? Qual era o destino dele? Ele tinha uma trajetória. Ele saiu. Foi a segunda decisão. A segunda decisão é sair. Partiram de Ur dos Caldeus, decidiram sair de onde estavam. Isso significa aceitaram a mudança. Ser encontrado pelo Senhor Jesus, ser impactado pelo Evangelho da salvação e da graça, e decidir sair de uma terra natal de pecado, tomar a decisão de deixar para trás. 2 Coríntios 5, verso 17, você conhece ele de cor. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é decisão de alguém que decidiu sair. Sair de uma vida de pecado. Sair e ter um passo a mais, caminhar adiante. Eles decidiram sair. A cidade de Ur, habitada pelos caldeus, era uma cidade muito desenvolvida para a sua época. Eles estabeleceram novas culturas de plantio, de irrigação da terra. Então ali se tornou uma cidade muito próspera. Então era uma cidade muito rica, porque eles vendiam muito a agricultura, ela sustentava, então havia comércio, já havia comerciantes.
Uma cidade muito desenvolvida, à frente do seu tempo, que gerava muita riqueza, mas também era uma cidade muito pagã, uma cidade idólatra, e eles adoravam a um deus chamado Nanar, era um deus lua, deus lua, Nanar. A idolatria é que regia a espiritualidade da cidade de Ur dos Caldeus. Abandonar Ur dos Caldeus, deixar para trás a sua terra natal, é deixar os seus velhos deuses, é deixar a sua velha cultura, quem sabe uma cultura familiar muito arraigada, que diz na sua mente, se você for para a igreja dos crentes, você morreu para mim, mas eles decidiram, nós vamos abandonar a velha cultura, nós vamos abandonar, é um lugar tão gostoso, como é bom a terra natal, mas nós temos que deixar para trás, e nós caminharmos, e eles decidiram sair, abandonaram e deixaram para trás. Decidir obedecer a Deus implica em renúncias, entregas e perdas. É difícil deixar para trás, essa sensação de perder alguma coisa. Quem falou aí que era de Minas Gerais? É fácil sair de Minas, deixar aquele pãozinho de queijo, e comer os pão de queijo daqui, que não tem nada a ver com os pão de queijo de lá. Por mais que faça, a não ser que seja na sua casa, né, minha irmã? Lá tem. Depois do culto nós vamos lá. É difícil porque a gente está abraçado com a cultura da terra natal. Como é difícil a gente deixar algumas práticas. Como é difícil quando a gente aceita Jesus e a gente tem que reaprender a fazer as coisas. E eu sei, e tem aqui, e tem em qualquer igreja onde tem novo convertido, tem na nossa igreja. E eu fui fazer uma visita ontem pela manhã, há um casal que está chegando na igreja, ela já convertida há um pouco mais de tempo, e ele se acostumando, e ele falando para mim assim, pastor, mas eu estava rezando essa manhã, e eu, amém, glória a Deus, porque a linguagem ainda não é uma linguagem adaptada à nossa realidade, os trejeitos, a mania, os costumes ainda são. Por quê? Porque a gente traz ali ainda alguma coisa arraigada no nosso coração, antiga. Como é difícil reaprender, às vezes, velhos, né, idosos, anciões, acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, e ter que reaprender a fazer as coisas diferentes. É difícil, eu sei. Mas é a decisão, ou é a consequência de quem decidiu sair. De quem decidiu sair. Meus queridos, existem palavras, existem comportamentos, existem relacionamentos que fazem parte lá da nossa velha vida de pecado, mas que não condizem mais com a nossa caminhada que nós temos com Cristo Jesus. Por isso é necessário deixar para trás. Por isso é necessário sair da onde está. Já não faz mais parte da sua vida algumas palavras que você dizia. Já não faz mais parte da sua vida alguns locais que você frequentava. Algumas amizades são mais complicadas. Algumas coisas que você tomava. As maneiras que você se portava, bebedeiras, palavrões, mentiras, relacionamentos ilícitos, precisam ser deixados para trás quando você decide sair de uma natureza de pecado. Algumas coisas que outrora alegravam o seu coração, alegrias momentâneas, já não trazem mais prazer, e você não faz mais, mas não faz mais porque a tua religião não permite. Você já ouviu isso? Mas você não vai fazer porque a tua religião não permite? Não é porque minha religião não permite. Eu não faço mais
porque isso não traz mais prazer, e nada me alegra mais do que viver na presença do Senhor. Aquilo não me completa mais. A alegria que eu tenho agora é viver de acordo com a sua vontade. Então é por isso que eu deixei de fazer, porque isso não tenho mais prazer nessas coisas, porque eu já deixei a minha terra natal e eu decidi sair de lá. E entenda uma coisa: todo caminhar, ele é afastamento e aproximação. Todo caminhar, ele é afastamento e aproximação. É uma coisa bem lógica, bem simples de entender. Quando você sai de manhã para o seu trabalho, a cada passo que você dá, a cada ônibus que você pega, dentro do carro, a cada metro que você avança, você está se afastando da sua casa e se aproximando do seu trabalho. Esse exemplo para dar hoje em dia nos home office é difícil falar, né? Porque teu trabalho é dentro da sua própria casa, mas eu acredito que você consegue entender isso. Todo caminhar, ele é afastamento e aproximação. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que quando você decidiu viver uma vida diferente, uma nova vida, a cada passo que você dá, você se afasta da sua velha vida e você se aproxima do projeto do Senhor, do propósito do Senhor, aquilo que Ele sonhou para você. A cada caminhada, a cada passo que você dá na sua caminhada com Cristo Jesus, você decide se afastar do pecado e se aproximar de Cristo. Existem muitas pessoas que procuram pastores, pastor Ednilson pode confirmar isso, perguntam para líderes de célula, e a gente tem sempre que responder algumas coisas, e uma das perguntas é: pastor, é pecado fazer tal coisa? É pecado? Já respondeu isso, pastor Ednilson? Eu fui lá para trás porque eu ia dar um exemplo, mas eu já vou dar o exemplo, deixa eu voltar para frente. Quem pergunta isso, talvez você já tenha se perguntado: pastor, mas é pecado eu fazer tal coisa? Sabe o que a gente está querendo ouvir? Sabe qual é a resposta que a gente quer? A gente quer saber: pastor, qual é o limite? Até onde eu posso andar e não errar contra o Senhor? Como assim? Agora vem um exemplo. Vamos supor que aqui, esse piano elétrico, teclado, é o Senhor Jesus. Talvez você já viu esse exemplo algumas vezes. Aqui é o Senhor Jesus, Ele está aqui. E vamos supor que aqui é o limite, e daqui para lá é o pecado. Calma lá, não estão todos em pecados, é só um exemplo. Vamos supor que daqui para lá é o pecado. Uma pessoa que pergunta: pastor, até onde que eu posso fazer tal coisa e não pecar? É uma pessoa que quer andar aqui, alinhado com o pecado, quase pecando sem pecar. Então eu já ouvi perguntas, e talvez você já fez essa pergunta, ou já respondeu isso, e a pergunta que falam é o seguinte, fizeram para mim: pastor, eu beber 2 copos de cerveja, é pecado ou não é? Sabe o que ela está querendo dizer? Pastor, eu quero andar aqui, pecando, quase pecando, não pequei, eu continuo, que beleza, eu ando no limite do pecado e não peco. As pessoas estão preocupadas em passarem a sua vida no limite, sem pecar. E Jesus está onde?
Quando nós decidimos nos aproximar do Senhor Jesus, essa deve ser a nossa única preocupação com o cristão. Como que eu posso, para cada vez mais me aproximar do Senhor Jesus? E quando eu me preocupo em andar perto do Senhor Jesus, quando a minha maior preocupação é agradar o coração do Pai, quando a minha preocupação é estar pertinho do Senhor Jesus, automaticamente o pecado se afasta de mim. Eu não fico preocupado quantos gole eu posso tomar até a hora que eu estou em pecado. A partir de hoje, se preocupe em se aproximar de Jesus, não se preocupe em deixar de pecar, porque se você estiver pertinho do Senhor Jesus, o pecado já se afasta da sua vida. Se preocupe, o que eu posso fazer para estar cada vez mais aos pés do Pai? O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que jejuar hoje? Quanto tempo eu tenho que ficar em oração para santificar a minha vida, para que a cada vez mais eu esteja próximo do Pai? E aí você não precisa se preocupar, se é pecado, se não é, se eu faço isso ou não faço, até onde eu posso ir sem pecar e continuar agradando o coração do Senhor. Glória a Deus. É uma segunda opção. Ficar aonde está, decidir sair da onde está, foi uma decisão. A terceira opção, você lembra a terceira palavra? Como? Parar. Parar no meio do caminho. O mesmo capítulo 11, nós vamos repetir um verso que foi lido, agora o verso 31 e 32. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Eles saíram de um local e tinham um destino para chegar. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Deixa eu só abrir um parênteses. Um comentário, uma nota de rodapé aí. Talvez gere alguma confusão na nossa mente, porque a gente vai lendo tantos nomes. É Harã, pá. Só para ficar claro, Harã era um dos filhos de Terá que morreu em Ur dos Caldeus. Mas no texto bíblico também existe uma cidade chamada Harã, para que não haja confusão. Então o primeiro Harã morreu em Ur dos Caldeus. Agora eles saíram da onde estavam, saíram de Ur dos Caldeus, aonde um dos filhos de Terá morreu, Harã morreu lá, e eles estavam indo para Canaã. Mas no trajeto eles passaram por uma cidade, também chamada Harã. Só para ficar claro. Essa família, liderada pelo seu pai, Terá, ela deu um passo extremamente importante. Eles decidiram sair da onde eles estavam. Deixaram a idolatria, deixaram a cultura familiar, deixaram, quem sabe, o conforto, falaram, nós vamos viver agora uma nova vida, de acordo com aquilo que o Senhor está nos chamando. Olha que coisa boa. Tem que entregar o casco? Não, mas tem um golinho ainda, obrigado. E eles saíram, eles decidiram e falaram, vamos agora, vamos trilhar, e talvez Deus estava falando no coração deles, e eles decidiram, aceitaram uma nova vida. Esse é o estágio de alguém que já aceitou ao Senhor Jesus, Deus já transformou algumas áreas da sua vida, quem sabe você já mudou a sua história, sua família já foi restaurada, você já deixou as velhas práticas, você já tomou a decisão e você já está no meio do caminho. Você conhece Jesus, quem sabe você já foi batizado, quem sabe você já liderou uma célula, você já trabalhou em alguns ministérios, você já viu tanta coisa acontecer. Só que algo me chama a atenção nesse versículo. Eles saíram de um lugar
e eles tinham um destino. Eles saíram de Ur dos Caldeus e eles tinham que chegar em Canaã. Mas no meio do trajeto de sair de Ur dos Caldeus, eles passaram por Harã. E a palavra vai dizer, e eles se estabeleceram ali. Era para Harã que eles foram? Era para Harã que eles queriam, era em Harã que eles queriam chegar? Harã era uma parada. Harã era para tomar um fôlego. Harã era um lugar de descanso para continuar a jornada, mas o texto vai dizer que eles se estabeleceram ali, e ainda completa o texto falando que Terá viveu 205 anos e morreu em Canaã, morreu em Harã. Por que que ele sai de um lugar, por que que ele tem uma meta de chegar em Canaã, e por que que ele morre em Harã? Por que que nós deixamos a velha vida? Deus estabelece propósitos, Deus nos enche de promessas, nós começamos uma caminhada empolgada com o Senhor Jesus, nós deixamos as velhas práticas, nós começamos a trabalhar na igreja, a agir nos ministérios, a ser usado por Deus, e para chegar num destino aonde o Senhor nos chamou. E por que que a gente para no meio do caminho? Se estabeleceram ali, quer dizer, eles moraram ali. Já foi para a praia? Já foi para a praia. O que que a gente faz quando a gente vai para a praia? A gente arruma as malas. As mulheres vão arrumando as malas durante a semana, né? Elas começam na segunda-feira para não esquecer aquele creme de cabelo, e é um creme... E vai indo, e é um de enxágue, e um de penteado, um para secar, e vai colocando nas malas, e vão deixando, e daí chega o dia, você vai viajar no sábado, você vai sair sábado de manhã, vocês vão sair 7 horas da manhã, às 6:30, os homens pegam os negócios assim, ó, põe na mala, fecha, entra no carro e sai. Mas quando você vai para a praia, para onde que você vai? Qual praia que você vai? Pode falar, não precisa ter vergonha. Para onde que você vai? Flórida. Para onde você vai? Que você vai para a praia? Guaratuba. Aqui é Guaratuba. Aqui é Matinhos. Aqui é Praia de Leste. Xangri-Lá. Grajaú. Teus irmãos aí que vão para Camboriú, né? Mas por que eu estou falando isso? O que a gente faz quando vai para a praia? Você já imaginou? Você está uma semana arrumando a sua mala, preparando, você guardou dinheiro, você está lá já com a casa alugada na praia, quem sabe alguns já têm casa, mas você preparou aquele tempo, você prepara o coração da família, você põe no carro e você vai para a praia. Quando a gente vai para a praia, o que a gente faz? Lá na serra, a gente para comer um milho verde. E a gente para na serra, e a gente para lá e come uma coxinha, e toma uma coca e come aqueles espetos de frango, aqueles negócios, e às vezes é cultural isso, e é gostoso a gente fazer isso, mas a gente faz uma parada. Para que a gente faz uma parada? Para esticar as pernas, para descansar, para continuar a viagem, e a gente faz uma primeira parada, e a gente come uma coxinha, e depois, quem sabe, a gente faz uma segunda, porque deu dor de barriga a coxinha na primeira. Mas a gente sai com um destino. Você sai da sua casa para chegar aonde? Para chegar em Guaratuba. Você não sai da sua casa para ir na parada na serra. Por que eu estou falando isso? Porque a parada que você faz no meio do caminho é uma parada para você esticar as pernas, para você descansar, para você recuperar o fôlego, para você tomar uma água. Mas a ansiedade do nosso coração é voltar para dentro do carro e continuar a jornada, porque nós queremos chegar no destino final.
Já imaginou você preparar a sua mala, você passar um tempo programando, guardando dinheiro, e você sai da sua casa, e você chega lá na parada, você come um milho verde, você abre a sua mala, você deita por ali, você deita na grama, e você passa uma semana naquela parada da serra, acaba as tuas férias, você arruma a sua mala e você volta embora. Que frustrante que é isso. Por quê? Porque você não chegou no seu destino. Você parou no meio do caminho. Foi isso que aquela família fez. O pai Terá tomou uma enorme decisão de deixar para trás, de abandonar a velha cultura, e ele saiu destino a Canaã, mas quando chegou em Harã, ele ficou, e o texto vai dizer que ele viveu 205 anos, e ele não chegou no destino que era para ele chegar, e ele morreu no meio, ele morreu no lugar de parada, no lugar de descanso. Meu irmão, as paradas no meio do caminho, elas são para descansar, elas não são para morar. Essa palavra é para o teu coração, para você que já se converteu a Cristo Jesus, já abandonou as velhas práticas, já caminhou no Evangelho, você que já teve ministério, você que já liderou alguma coisa, você já liderou pessoas, você já liderou um departamento, você já fez algo, você já trabalhou e você está parado. Deus não te chamou para terminar a sua história onde você está. Existe um lugar aonde você tem que chegar. É uma noite para reavivar o seu ministério. É uma noite para você se levantar e falar: olha, eu estou parado. Parado é para descansar. A gente se cansa no ministério. A gente fica cansado. É reunião, é ensaio, é isso, é aquilo, é dia da semana, aí você está cansado e você tem que sair de casa, e você tem que atender uma pessoa, é a célula que eu tenho que ir, você tem que ir para a célula, chega uma hora que você se cansa, e é mais o culto que você tem que ir, chega uma hora que você se cansa, não tem problema você estar cansado, se você está cansado, dê uma pausa, mas dê uma pausa, se estique as pernas, tome um gole de água, tome uma Coca-Cola, como uma coxinha, mas volte para aquilo que o Senhor te chamou, porque o lugar de parada é para você tomar um fôlego, para você se fortalecer novamente e você continuar caminhando. As paradas são para descanso, não para você morrer. Eu fiz um trocadilho: paradas são para descansar, não para morar. Ou paradas são para descansar, não para você morrer. O seu ministério ainda não acabou. Você só estava cansado porque você não aguentava mais. Você só não estava suportando mais as reuniões, as células, os ensaios, aquilo que talvez estava pesando sobre os seus ombros. Mas Deus está falando ao seu coração agora, nessa noite: pare, descanse, tome um fôlego, mas não mate o seu ministério, aquele que o Senhor confiou nas tuas mãos. Na hora que você descansar, vai ser a hora de você voltar e chegar no seu destino final. Não morra na serra, chegue na praia. A última opção possível. A primeira foi ficar aonde está, se encontrar com o Senhor Jesus e decidir não mudar e morrer na terra natal. A segunda decisão, quem sabe alguns já tomaram, de abandonar a velha vida e começar uma caminhada com Cristo Jesus. A terceira decisão é alguém que já está nesta caminhada, foi chamado e Deus tem promessas em uma terra prometida, mas você parou, você falou assim: só vou dar um tempo, e você já faz alguns anos que você está dando um tempo do ministério que o Senhor te chamou. E a última opção é chegar até o final.
Foi para isso que Deus te chamou. Para sair da terra natal, tomar algumas decisões, passar por momentos difíceis, quem sabe pedir ajuda no meio do caminho, descansar, ser pastoreado, ser tutoriado, mas é chegar e alcançar, e chegar no destino final. Entrando no capítulo 12, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. E preste atenção nesta parte do texto. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Deus te chamou para você chegar, meu irmão. Deus não te chamou para você parar no meio do caminho. Deus não te chamou para você morrer de cansaço. Deus te chamou porque existe um destino final. Paulo escreve aos Filipenses, no primeiro capítulo, e diz: aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou em você, o Senhor começou em mim uma boa obra, só que nós somos incompletos. Ele está trabalhando, e o que é o dia do Cristo Jesus? É o dia da nossa morte, é o dia da vinda do Senhor, é o dia final, onde não existe mais vida nesta terra. Sabe o que isso está querendo dizer? Que até o nosso último dia de vida, ainda tem coisas que o Senhor está trabalhando em mim, no meu caráter. Ele olha para mim e fala: Abner, você já tem uma caminhada com Cristo, você nasceu num lar evangélico, num lar cristão, você vem de uma família de pastores e você já é pastor há mais de 10 anos. Só que, Abner, eu olho para a tua vida e tem coisa aí que ainda precisa mudar. Até o meu último dia de vida, o Senhor ainda está trabalhando e me apertando e falando: Abner, tem coisa que tem que mudar, porque enquanto nós estamos aqui, não existe perfeição. A perfeição é só na glória. A perfeição é só no céu. Então eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso parar no meio do caminho e dizer: ah, Senhor, eu não aguento mais. Ele fala para você: ainda tem coisas que eu estou trabalhando na sua vida. Você vai desistir agora? Você ainda não viu o projeto final, você não chegou no final da história e você vai parar agora e reclamar e trocar a pulseira. Por quê? Porque ainda tem coisas, você fala: não aguento mais, eu já vivi o que tinha que viver na minha vida cristã, então eu vou parar. Não, é até o final. Abrão viu o seu irmão Arã morrer em Ur dos Caldeus. Ele acompanhou o seu pai quando eles saíram e deixaram as velhas práticas. Ele parou para descansar na cidade chamada Harã, e viu agora o seu pai viver 205 anos e morrer ali. Mas ele decidiu no seu coração, e ele entendeu: Harã é uma parada, eu preciso continuar. E diz que ele saiu para Canaã, e lá chegaram. Diga comigo: eu vou chegar até o final. Em nome de Jesus, eu vou chegar até o final. Não morra no meio do caminho. Deus não chamou a sua vida, Deus não mudou a sua história para você parar.
44 anos de igreja, com uma história linda, com muitos pesares, com muita dificuldade. Alguns dos mais antigos, quem sabe alguém de famílias pioneiras ainda estão aqui, sabem o processo que aconteceu, mas não é a hora de parar ainda. Esta igreja tem que avançar, tem uma cidade para ser ganha, tem um bairro para ser alcançado. Vocês não podem achar que já aconteceu tudo na história dessa igreja. É preciso avançar. Existe uma Canaã prometida, existem grandes coisas a serem feitas através da sua vida, da sua história. Não é tempo de parar. Ele saiu. Eu acho interessante que ele respondeu ao chamado do Senhor com duas características, e são duas coisas indispensáveis na vida de qualquer cristão: fé e obediência. Se você esquecer tudo que eu falei até agora, vai embora com duas palavras: fé e obediência. É dessa maneira que nós respondemos o chamado do Senhor, com fé e obediência. Por que fé? Porque a gente tem que acreditar. Você olha para a vida de Abraão, a palavra do Senhor é assim: sai da onde você está, sai do meio da sua parentela, sai do meio da sua casa, sai do meio da sua família e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele teve que agir com fé, sabe por quê? Porque Deus não disse para ele como seria. Ele obedece ao Senhor sem saber onde, sem saber como, sem saber quando e sem saber o porquê, mas ele simplesmente falou: se é o Senhor que está falando, eu vou. Talvez Deus te peça coisas que você não compreende agora, porque nós temos uma visão limitada, uma tendência de olhar o hoje, mas o Senhor sabe o porquê que Ele está te chamando, Ele sabe o porquê que Ele está te capacitando, Ele sabe aonde Ele vai te levar. Um idoso, como uma mulher estéril, Deus fala: vocês serão pais de multidões. Deus nos chama para ir além dos nossos limites e das nossas capacidades pessoais. E você fala: Deus, eu não posso, eu não consigo. É exatamente por isso que Ele te chamou, porque você não pode e porque você não consegue. Porque se você pudesse e você conseguisse, você ia na tua própria força. E porque você não pode e porque você não consegue, aí Ele pode te usar. Senhor, eu não consigo. Eu acho que é uma das frases que Deus mais gosta de ouvir. Ele fala: é por isso que eu vou te chamar. Senhor, você. Senhor, eu estou diante de um grande desafio, eu estou desesperado, eu não sei para onde correr, eu não sei para onde ir. Ele fala: é por isso que é você mesmo. Ele te chama além das suas capacidades pessoais, daquilo que você acha que você pode. Talvez você estude muito para uma coisa, você é bom naquela coisa, e Deus quer te usar, e você acha que você vai ser usado naquilo que você é bom. Daí Deus muda a tua trajetória, Ele fala: eu vou te trazer para um lugar desconfortável, para que aí eu possa te moldar, e você não fique se achando bonzão. Deus nos usa além das nossas capacidades pessoais. Porque quando a gente acha que a gente é forte, aí que a gente é fraco. Mas quando nós admitimos e falamos: Senhor, não tem condição nenhuma. Deus, eu não tenho condição nenhuma. Sabe o que acontece? Quem aqui tem medo de falar em público? Está com tanto medo que não consegue nem dizer eu. Quem tem medo de falar em público? Levanta a mão aí. Quem tem medo de levantar a mão em público? E se o pastor Ednilson chegasse para você e falasse: você vai pregar domingo que vem? Senhor amado, livrai-nos, Senhor.
o que ia acontecer com você? Se você aceitasse o desafio, eu vou dizer o que você faria. Você ia orar essa semana como você nunca orou antes na sua vida. Sabe por quê? Porque você sabe que você é incapaz. Então você depende completamente do Senhor. É nesse lugar que Deus quer te colocar. No lugar que você se sente completamente incapaz. E você se ajoelha e fala: Senhor, eu não consigo, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu só sei um versículo de cor. E aí você vai fazer o quê? Você vai jejuar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, porque você sabe que nada depende de você e tudo depende do Senhor. É neste local que o Senhor quer te colocar. Quando as suas forças, quando as suas habilidades se esvaem, quando não depende nada de você e depende inteiramente do Senhor, aí Ele pode agir de uma maneira poderosa. Quando a gente é incapaz, Deus chama os improváveis, Deus chama os incapazes, Deus chama quem não pode, Deus chama os pequenos, Deus chama aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. Se nessa noite você está falando: Senhor, não tem capacidade nenhuma de eu fazer alguma coisa, tome cuidado, é a palavra mais perigosa que você fala para o Senhor, porque aí Ele fala: agora eu vou te usar. É a palavra mais perigosa. Ele chama um casal que não tinha capacidade nenhuma e leva eles além dos seus limites pessoais, além das suas capacidades. Não se assuste, Deus vai fazer coisas grandiosas através da tua vida. Não se assuste, apenas diga: Senhor, eu estou aqui. Deus só precisa de corações disponíveis, não de corações capazes. Deus só precisa que você fale: eis-me aqui e me usa, eu não sei o que falar. E Ele diz assim: abre a sua boca e eu a encherei. O Senhor vai fazer algo extraordinário dentro da sua casa, usando a tua vida. Deus vai fazer algo extraordinário dentro da sua empresa, usando a sua vida. Deus vai fazer algo no seu bairro, usando o seu testemunho. Apenas diga: Senhor, enche a minha boca. Porque você decidiu sair, você abandonou coisas, você não ficou parado e você quer chegar aonde Deus te chamou para chegar. Apenas tenha fé e obedeça a Deus. Não pare no meio do caminho. E eu quero encerrar com as promessas do Senhor. Se nós olharmos quando Deus chama Abrão, o que Deus fala? Deus não diz: você vai chegar num lugar e daí você vai fazer uma parada. Lá na parada você vai comer, você vai dar comida aos seus animais, você vai conhecer algumas pessoas. Deus não explica. Se você está perguntando para Deus o porquê das coisas, pode parar. Deus não vai te explicar. Deus não é um Deus para ficar se explicando. Deus é um Deus para chamar e para cumprir. Deus não é um Deus para ficar dando explicação no meio do caminho. Deus não é GPS. Vire à direita. Daqui 200 metros, vire à esquerda. Não, Deus só fala: sai daqui e você vai chegar lá. Deus, qual que é o caminho? Só vai. As promessas do Senhor não são explicativas. As promessas do Senhor, quando Ele chama Abrão, se nós olharmos para o texto, você vai dizer assim, você vai ver Deus falando: eu te mostrarei, eu farei de ti, eu abençoarei. Você não precisa saber o caminho, só saiba de uma coisa: você sai dali e durante a tua trajetória você vai contar com a minha bênção. Você sai dali e durante a trajetória eu vou fazer de você. Não se preocupe como, apenas creia. E a palavra do Senhor é: em ti serão benditas
todas as nações. Sabe o que Deus fala para nós nessa noite? Que Ele nos abençoa para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Ou você acha que você é abençoado para quê? Para ficar contando vantagem das bênçãos que você tem? Deus te abençoa para você servir de bênção para alguém que está do seu lado. É para isso que nós somos abençoados, para que a gente possa repartir a bênção do Senhor. Nós estamos diante da presença do Senhor e existem quatro opções possíveis de resposta. E eu quero te convidar a ficar em pé. Tem pessoas aqui que têm uma grande caminhada com Cristo Jesus, mas pelo que eu vi, tem pessoas aqui que estão nos visitando. Talvez você ainda não conheça Jesus, e esse é o amor do Senhor Jesus, que chama você hoje para mudar a sua história, a sua trajetória, para transformar a sua casa, a sua família, para mudar a sua realidade e te dar uma promessa de um lugar maravilhoso aonde você vai chegar. Você pode decidir ouvir tudo isso e ficar aonde está e pensar assim: puxa, se eu decidir seguir a Jesus, muita coisa vai mudar na minha vida. Eu vou ter que abandonar algumas coisas, eu vou ter que mudar o meu linguajar, a minha casa vai ter que ser diferente, a minha história vai ter que mudar. Amanhã, quando eu chegar lá no trabalho, a minha conversa vai ter que ser diferente. Você pode decidir ficar onde você está. Você pode decidir sair, falar: não, eu quero uma vida diferente. Não, eu vou deixar as velhas coisas, eu vou deixar para trás, eu vou caminhar de uma maneira diferente. É uma segunda opção. Ou se você já tem uma caminhada, você pode parar no meio do caminho e falar: está confortável aqui. Eu já tive a minha experiência com Deus, eu já trabalhei no encontro com Deus. Mas agora deixa outras pessoas, deixa a galera nova que está chegando, tem pessoa nova, já foi o meu tempo, então agora eu vou descansar. Deus não te chamou para isso aqui não, mas você pode decidir chegar até o final. Quero orar por você. Você que quer chegar até o final. Você, quem sabe, cansou, parou. Feche teus olhos. Como são alguns motivos de oração, eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente. Aí é onde você está. Se você quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo e falar: eu quero abandonar as velhas práticas, eu quero abandonar algumas tradições que não me fazem bem, eu quero começar uma caminhada com Cristo Jesus. Se você quer essa oração, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, onde você está. Amém. Pai querido, nós estamos diante da Tua presença e pessoas entregam a sua vida a Cristo. Talvez alguns que até já te conheçam, mas que ainda não tinham abandonado a terra natal. Muda a sua história, muda a sua realidade. As promessas que o Senhor tem reservado a estas pessoas possam impactar as suas vidas e que eles possam viver, responder com fé e obediência. Aceita o Senhor, perdoa os seus pecados, recebe nos teus braços, Deus, e faz grandes coisas através dessas vidas, em nome de Jesus. Você que já saiu, você que está parado,
ou você que entendeu que Deus te chama hoje para algo extraordinário, Ele não te chamou para ficar sentado, meu irmão, esquentando essa cadeira aí, não. Deus não te salvou apenas para te levar para o céu. Nesse intervalo entre você ser salvo e você chegar na glória, existe ainda muita coisa para fazer nessa terra. Existe um evangelho a ser pregado e pessoas precisam ouvir a respeito de Jesus através da sua vida. Quem sabe esse é o seu ministério. Você fala, mas eu não vou fazer grande coisa, eu não consigo subir num púlpito. Mas quem sabe Deus te chamou para você falar do amor dele para uma pessoa. E se você diz sim para esse chamado, você fala, Senhor, usa a minha vida, eu estou parado, eu estou aqui, fui salvo, só estou sentado na igreja, mas eu quero ver o que o Senhor vai fazer. Eu quero que você agora coloque a mão sobre o seu coração. Diga, Senhor, eu quero voltar a fazer algo. Eu não quero mais ficar parado. Chacoalha, Deus, aqui o meu coração agora, aquece o meu coração agora, porque nós vamos fazer junto com o Senhor algo extraordinário. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor não nos chamou para pararmos, o Senhor nos chamou para avançarmos. Eu oro por pessoas e eu peço agora que corações sejam aquecidos com a Tua presença. Senhor, que o Senhor dê visões, que o Senhor dê sonhos, que o Senhor mostre projetos, pessoas que precisam ser alcançadas, lugares que precisam, Senhor, que a Tua luz resplandeça, e que estas pessoas que vão levar, Senhor, esta luz, em nome do Senhor Jesus, tira, Senhor Pai, tira do ostracismo, tira do comodismo, tira do lugar de descanso, e coloca, Senhor, os Teus filhos para trabalhar, coloca os Teus filhos para abrirem as suas bocas e evangelizar. Coloca, Senhor, pessoas com corações queimando na Tua presença, Senhor, para atuarem nos ministérios, para abrirem células, para pastorearem pessoas. Mexe, Senhor, mexe com essas pessoas em nome do Senhor Jesus. E eu oro agora por fim por pessoas que almejam chegar aonde o Senhor prometeu. Você que ainda não viu tudo se cumprir, você que ainda não viu tudo se cumprir, e você entende que Deus já fez muita coisa através da tua vida, mas muito mais ainda há de ser feito. Você que quer ainda viver o novo do Senhor, nós não vivemos de chamas passadas. O grande e maravilhoso culto que nós vivemos semana passada, foi para a semana passada. Existe algo novo ainda pela frente. Você que quer chegar em Canaã, você que sabe que Deus ainda está trabalhando na sua vida, agora você coloque a mão sobre o seu coração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do altar. Nós honramos esta igreja pela sua história, pela sua trajetória, pelo legado já deixado, Senhor, neste bairro, nesta região. Mas eu abençoo esta igreja, e quando eu abençoo esta igreja, não é, Senhor, essas paredes, não é essa instituição, são estas pessoas que se levantam para continuarem caminhando, para fazerem a obra que o Senhor depositou e confiou em suas mãos. Existe uma missão a ser cumprida. Pai, que nós possamos ouvir falar dos lindos testemunhos. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para que nós possamos continuar caminhando, avivados. Deus, incendeia os corações, Pai. Obrigado pelo culto que já tivemos. Eu senti, Senhor, a sua presença na ministração dos louvores, uma igreja viva, uma igreja vibrante, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor incendeie por amor as pessoas. Leva, Senhor, a história, Senhor, desta igreja adiante. Leva a história dessas pessoas até a conclusão final, e que eles possam ver a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém e amém. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus.